A primeira pesquisa Ibope/Estado/TV Globo desde o início oficial da campanha das eleições 2018 mostra o candidato Jair Bolsonaro, PSL, como líder da corrida presidencial, com 20%, no cenário em que Luiz Inácio Lula da Silva não é apresentado aos eleitores. A seguir vem Marina Silva, Rede, com 12%, e Ciro Gomes, PDT, com 9%. Já no cenário em que Lula é incluído, o ex-presidente aparece em primeiro lugar, com 37%, e Bolsonaro cai para a segunda colocação, com 18%. Considerados apenas os votos válidos, excluídos os brancos e nulos, a taxa do petista chega a 47%. Como Lula é candidato apenas do ponto de vista formal, e essa situação pode ser alterada a qualquer momento pela Justiça Eleitoral, o petista foi condenado em segunda instância e está preso por corrupção e lavagem de dinheiro. O cenário mais provável da corrida eleitoral é aquele em que ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad figura como candidato do PT. Nesse caso, Haddad tem 4% das intenções de voto e aparece numericamente atrás do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, candidato pelo PSDB, que tem 7%. No cenário sem Lula, com exceção de Bolsonaro, os demais candidatos aparecem empatados tecnicamente com um ou mais adversários. Marina e Ciro, por exemplo, estão nessa situação. O mesmo ocorre com Ciro e Alckmin. As taxas do Tucano e de Haddad estão dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Álvaro Dias, do Podemos, aparece com 3%, em situação de empate técnico com o petista. Henrique Meirelles, do MDB, tem 1% e está no bloco dos chamados náuticos, com a mesma taxa de Cabo Daciolo, Patriota, Vera Lúcia, Pêssega, João Goulart Filho, DPL, João Amoedo, Novo, Guilherme Boulos, PSOL, e Emanuel, DC. Ainda no cenário sem Lula, a parcela de eleitores disposta a votar nulo ou em branco chega a 29%. Os indecisos somam 9%. É significativo o nível de desinformação do eleitorado sobre o fato de que Haddad é o plano B do PT que terá o apoio de Lula. Quando esta situação é exposta aos entrevistados, 13% afirmam que com certeza votariam nele, e outros 14% dizem que poderiam votar. Isso mostra que, se Lula não for candidato, Fernando Haddad tem potencial para crescer e disputar o segundo lugar com as demais candidaturas, disse Marcia Chiavaleri, diretora executiva do Ibope. Para provocar a reação do universo total de entrevistados em relação ao plano B, o Ibope faz a seguinte pergunta: caso o candidato pelo PT, Lula, seja impedido de disputar a eleição para presidente da República e declarar seu apoio a Fernando Haddad, A. É azar, A. Com certeza eu votaria em Fernando Haddad, poderia votar nele ou não votaria em Fernando Haddad de jeito nenhum. As respostas a essa questão mostram ainda que, quando provocados, 60% não pretendem votar no ex-prefeito de São Paulo em nenhuma hipótese. Na pesquisa espontânea, em que o Ibope pergunta em quem os entrevistados vão votar antes mesmo de mostrar o disco com os nomes dos candidatos, Lula tem quase o dobro das intenções de voto de Bolsonaro, 28% a 15%. Entre os demais candidatos, nenhum supera a faixa dos 2%. Quando os eleitores são instados a declararem quais candidatos não votariam de jeito nenhum, podendo citar um ou mais nomes, Bolsonaro está em primeiro lugar, com 37%, seguido de Lula, com 30%.
Alckmin, 25%, e Marina, 23%. Bem logo a seguir. O Ibope mede ainda a expectativa de vitória, ou seja, pergunta aos eleitores, independentemente de sua opção, quem eles acham que vai ganhar a eleição. Nesse caso, Bolsonaro fica com 27%, empatado tecnicamente com ele, porém, aparece Lula, com 30%. Isso significa que quase um terço do eleitorado desconsidera a hipótese de o ex-presidente ser impedido de disputar a eleição. Esta é a primeira pesquisa Ibope desde o início oficial da campanha, e também desde a definição de que haverá 13 candidatos a presidente. Como os levantamentos anteriores incluíram mais candidatos, entre eles Manuela Dávila, PCdoB, e Flávio Rocha, PRB, não é correto comparar os resultados atuais com aqueles. Apenas para referência, pesquisa CNI/Ibope feita no final de junho mostrava Lula à frente, com 33%, seguido de Bolsonaro, 15%, Marina, 7%, Ciro, 4% e Alckmin, 4%. No cenário sem Lula, Bolsonaro aparecia com 17%, Marina com 13%, Ciro com 8% e Alckmin com 6%. Haddad tinha apenas 2%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores, em 142 municípios, entre os dias 17 e 19 de agosto. O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo de NB 01665/2018. Os contratantes foram o Estado e a TV Globo.